Glória a Deus. Espírito Santo de Deus. Esse aqui é do pastor. Tá cantando com esse verdinho, mas não vou conseguir pregar isso. Glória a Deus. Eita, glória. É com muita alegria, muita satisfação que eu cumprimento a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? As nossas amadas crianças já podem se dirigir para a sua classe. Hoje será com a tia Isabelle. Eita, glória. Vão ser ensinados pela nossa amada irmã. Glória a Deus. Nessa quinta-feira chuvosa, né? Louvado seja o Senhor. Culto do milagre urgente. Culto do mover de Deus. Culto da sexta-feira forte. Culto da vitória. Campanha derrubando as muralhas de Jericó. Esses são apenas alguns nomes que os pastores têm dado aos cultos e às campanhas com o objetivo de atrair os crentes para essas programações. E nós temos visto que muitas vezes tem dado certo. Os crentes têm sido atraídos a esses locais, muito por causa desses nomes que eu acabei de citar e de muitos outros que vocês têm ouvido por aí, né? Nomes impressionantes, nomes bombásticos, nomes que prometem muitas coisas. Muitos crentes, porém, não se empolgam muito quando os nomes dos cultos são outros, como, por exemplo, Escola Bíblica Dominical, culto de oração, ou então, culto de doutrina. Aí os crentes, muitos deles, não todos, não se empolgam muito, né? Doutrina, inclusive, é uma palavra que para alguns crentes deveria até ser evitada. Alguns crentes acham que doutrina não passa de algo sem valor, algo que não merece nem ser discutido. Doutrina, discutir doutrina. Afinal de contas, só o que importa é o amor. Não é isso? É só o amor que importa. Não vamos discutir as nossas diferenças. Se fulano de tal tem uma doutrina diferente da nossa, não importa, vamos todos nos abraçar e nos amar, porque o que importa é o amor. De fato, para alguns crentes, doutrina é sinônimo de besteira. Mas a pergunta que eu faço é, e para Jesus? Será que para Jesus doutrina também é besteira? Ou será que não? Eu creio que o texto no qual nós iremos meditar hoje tem a resposta para essa pergunta. Por isso, por favor, abra a palavra de Deus no livro de Apocalipse, capítulo de número 2. Livro de Apocalipse, último livro da Bíblia, capítulo de número 2. Enquanto você procura, eu aproveito para mais uma vez dar as boas-vindas a todos. Como é bom estarmos neste lugar para aprendermos, para ouvirmos, não o que nós queremos ouvir, mas o que Jesus quer transmitir aos nossos corações, né? Como a irmã Rivani falou, muitas vezes nós não queremos congregar, nós não queremos vir à casa de Deus, mas sempre que a gente obedece, Deus nos recompensa, Deus traz alegria ao nosso coração, Deus nos preenche, Deus nos transforma, Deus nos amadurece, né? Então, louvado seja o Senhor por mais esta oportunidade que Ele está nos dando de compartilhar a palavra do Senhor. Amém? Pois bem, o capítulo é Apocalipse 2, e os versos nos quais nós iremos meditar são os versos 14 a 16. Apocalipse 2, 14 a 16, versos esses nos quais
nós vamos encontrar pelo menos duas palavras fortes de Jesus a respeito de doutrina. Jesus vai falar de forma forte aqui, de forma direta, acerca de questões doutrinárias. Ou seja, nós vamos entender hoje o que Jesus acha de questões doutrinárias. Porém, antes disso, irmãos, talvez a melhor forma de iniciarmos seja entendendo o que é doutrina. Afinal de contas, o que significa a palavra doutrina? Será que alguém pode me ajudar? Alguém pode dizer o que vem à sua mente quando você escuta essa palavra? Obrigado, Verá. Opa, como ela, hein? Ensinar. Muito bem. A Elane já acertou por todos vocês, viu? Não precisa mais vocês chutarem, porque a Elane já respondeu, e respondeu corretamente, viu? Doutrina é sinônimo de ensino. Tanto é que a palavra grega para doutrina, nesses versículos, é didasrein, de onde vem didática, ensinar, ensino. Então, doutrina é aquilo que se ensina. Porém, para eu ensinar algo, primeiro eu tenho que crer naquilo. Na verdade, eu tenho que acreditar naquilo. Então, de forma mais completa, doutrina é aquilo no qual eu acredito e eu ensino para outras pessoas. É aquilo no qual eu creio e porque eu creio, eu transmito para os outros. Ensino esse que pode ser correto ou errado. A doutrina pode ser verdadeira ou falsa. Ela pode vir de Deus ou do diabo, do céu ou do inferno, ou do homem. Existem muitas doutrinas que é o homem que inventa, é o homem que ensina, é o homem que obriga os outros a seguir. Não é Deus mandando, não. É o próprio homem obrigando os outros a seguirem aquela doutrina que ele criou. E está cheio de doutrinas assim, ou doutrinas humanas, né, que o homem ensina e que ele passa para os outros. Por exemplo, reencarnação. A ideia de que nós morremos e depois nós voltamos em outro corpo. Tomara que não tenha ninguém aqui que acredite nessa doutrina, nesse ensino. Mas é um ensino, por exemplo, espírita. Os espíritas acreditam que a alma reencarna várias vezes até atingir o estado de perfeição e subir para a presença de Deus. Se você se comportar bem nessa vida, você reencarna em uma vida melhor. Se você se comportar mal, você reencarna em uma vida pior. E por aí vai, indefinidamente, né? Cuidado com essa ideia de déjà vu. Ixi, eu já vi isso. Será que... Interessante que todo mundo que acredita na reencarnação, acredita que reencarnou, que veio de algo bom, né? Eu era um rei, eu era um príncipe, era uma princesa. Sempre era algo bom nas vidas passadas, né? Nunca era alguém ruim. Nós nunca somos o vilão do filme. Nós sempre somos o herói, né? O mocinho. Então, a reencarnação é uma doutrina espírita. É um ensino espírita. Intercessão pelos mortos. É uma doutrina católica. Os católicos ensinam que nós podemos interceder pelos mortos que estão no purgatório. Quando a gente ora por eles, eles sobem ao céu, né? Então, por aí nós vemos, irmãos, que as doutrinas são aquilo que nós ensinamos para as pessoas. Uma doutrina que a Igreja Ágape defende. Deus ama a todos e quer salvar a todos. É uma doutrina, não é da Igreja Ágape, mas nós ensinamos aqui, né? Nós temos essa doutrina. Entendido até aqui? Então, agora que nós entendemos o que a palavra doutrina significa, a pergunta é: o que Jesus pensa sobre isso? O que Jesus pensa sobre as diferenças doutrinárias? Há quem acredite que o nosso Senhor Jesus Cristo só se interessa pelo amor entre as pessoas, né? Que nós nos amemos e isso basta. Mas pelo que nós vamos ver aqui, nesta carta de Jesus à igreja em Pérgamo,
nós vamos ver que ele também se importa muito com a questão doutrinária da igreja, ou como os crentes estão tratando essa questão doutrinária. Por quê, irmãos? Antes da gente ler o texto. Pelos exemplos que eu citei, nós vemos que a doutrina, ela pode ser uma escada que leva a gente para o céu, mas ela também pode ser uma escada que nos leva para o inferno. Alguém pode crescer ouvindo uma doutrina errada e por causa disso ele ir para o inferno ou para o céu. Mas às vezes não é nem tanto questão de salvação, às vezes é questão de serviço. Deixa eu dar um exemplo para você. Esse pastor que está falando com você nunca falou em línguas na vida dele. Eu nunca falei em línguas, em outras línguas. Já falei em outros idiomas, inclusive estou estudando. Mas em outras línguas eu nunca falei. Já ouvi pessoas falando, mas eu mesmo nunca falei. Então, de acordo com a doutrina de algumas igrejas, nem diácono eu poderia ser. Que dirá pastor? Porque, de acordo com algumas igrejas, a doutrina delas é que se o membro não falar em línguas, ele não pode ser diácono, ele não pode ser evangelista, ele não pode ser pastor. Irmãos, vou ser bem sincero para vocês. Algumas das pessoas que eu conheci dessas igrejas, algumas das pessoas mais crentes que eu conheci dessas igrejas, também nunca falaram em línguas. Recentemente eu conheci um senhor que partiu para Cristo. E a filha dele disse que ele nunca pôde exercer um cargo na igreja, porque ele nunca falou em línguas estranhas. Mas para mim, foi um dos homens mais crentes que eu já conheci em toda a minha vida. Então, por aí você tira que muitas vezes a doutrina, ela pode ajudar, mas ela também pode atrapalhar. Então, por isso Jesus se importa, sim, com esse assunto. E a prova disso, irmãos, é o que ele diz aqui acerca de questões doutrinárias. E o que é que Jesus diz aqui, pastor, sobre questões doutrinárias? Primeiro, em primeiro lugar, aqui Jesus diz ser contra, entenda isso. Aqui Jesus diz ser contra aqueles que toleram doutrinas falsas no seu meio. Jesus é contra quem aceita, quem tolera doutrina falsa no meio em que ele vive. Jesus é contra. Não sou eu, não, é Jesus, viu? E por que eu estou falando no meio em que vive, irmãos? Porque, sejamos éticos, nenhum de nós pode querer, nem pensar em controlar as igrejas dos outros. Nós não podemos, irmãos, querer controlar, querer mudar, chegar nos cultos dos outros e querer fazer bagunça. Dizer, olha, não é assim não. Não, não é o meio no qual a gente vive. Agora entenda uma coisa. Jesus vai cobrar de mim e de você o que nós estamos permitindo na nossa vida. O que nós estamos permitindo na nossa casa. O que nós estamos permitindo na nossa igreja. Amém, igreja? Precisamos ter cuidado em relação ao meio no qual nós vivemos. Então aqui Jesus diz que ele é contra quem aceita, quem cruza os braços para falsas doutrinas no meio em que vive. Ou será que eu estou exagerando? Será que Jesus não é contra quem tolera doutrinas falsas? Vamos ver nos versos 14 e 15, se o que eu estou dizendo é verdade mesmo. Porque hoje eu vou enfatizar ainda mais a questão de você ser bereano ou bereana. O que é isso, pastor? É alguém está falando e você está vendo se o que ele está dizendo está na palavra de Deus. Ok? Então olha se o que eu estou dizendo está embasado na palavra. Apocalipse 2,
14 e 15. Palavras de Jesus, viu? Tenho, todavia... Se você quiser ficar de pé para a gente fazer essa leitura inicial, né? Vamos passar aí umas 3 horas sentados, mais ou menos. Estou brincando. É só 2 horas e meia. Palavras de Jesus em Apocalipse 2, 14 e 15. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas. No original é poucas coisas. Jesus é muito amoroso, né? Tenho contra você umas poucas coisas. Pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Verso 15. Outro sim também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Somente até aqui, o início diz, tenho todavia contra ti. Vamos orar. Pai amado e Pai querido, nós te somos gratos, Senhor, mais uma vez, por mais uma oportunidade, Senhor, de abrirmos a tua santa palavra. Senhor, lermos esta palavra, podermos meditar com esta palavra, não sussurrando, Pai, como a igreja perseguida, mas falando em voz normal, Senhor. Muito obrigado por essa liberdade que temos de te adorar. Se bem, Senhor, que muitas vezes a perseguição, ela acaba sendo benéfica para o teu povo, porque nos ensina a valorizar, Pai, aquilo que merece ser valorizado. Senhor, não que nós precisemos, Pai, ser perseguidos para valorizar a Tua palavra, porque nós podemos valorizar agora mesmo, Senhor, agora, durante este culto. Agradecendo ao Senhor por mais esta oportunidade e pedindo que o Teu Espírito Santo continue a falar aos nossos corações, pois é no nome de Jesus que eu peço e já agradeço. Amém e amém. Glória a Deus, poder sentar todos. Irmãos, na leitura nós percebemos que aqui o nosso Senhor Jesus Cristo diz que é contra a igreja em Pérgamo, pelo fato de eles sustentarem, ou ter entre eles, pessoas que sustentavam 2 doutrinas erradas. Perceba que Jesus não está dizendo, eu sou contra você porque você crê em doutrinas erradas. Não é isso que Jesus está dizendo. Está dizendo, eu sou contra você porque você tem aí pessoas que sustentam doutrinas erradas. A igreja estava aceitando. A igreja estava tolerando ensinos errôneos. O primeiro deles era a doutrina de Balaão. O que era a doutrina de Balaão? A história de Balaão é narrada no Antigo Testamento, no livro de Números, capítulos 22 até o 25. E aí você começa imaginando um rei chamado Balaque. Balaque era o rei dos Moabitas. E Balaque tinha entendido que ele não conseguiria vencer o povo de Deus na força do braço. Então ele tem uma ideia. Já que eu não consigo vencer o povo de Deus, o povo de Israel, na força militar, eu vou contratar um vidente para amaldiçoar esse povo. E aí que entra em cena um vidente chamado Balaão. Balaão recebe dinheiro do rei Balaque para amaldiçoar o povo de Deus. O problema é que o tiro acaba saindo pela culatra. E por quê, pastor? Porque ao invés de amaldiçoar o povo de Deus, Balaão faz abençoar. Não uma, nem 2, mas 3 vezes. Balaão abençoa. Balaque diz, eu te chamei para amaldiçoar. Vem para cá, vou te levar para outro lugar. Ele vai para outro lugar. Balaão recebe a palavra de Deus e abençoa. Balaque fica injuriado, como diz o cearense. Leva Balaão para outro lugar e diz, amaldiçoa agora aquele povo ali, ó. Israel estava ali. E aí Balaão mais uma vez abençoa o povo de Deus 3 vezes. Irmãos, interessante, nessas bênçãos que Balaão dá ao povo de Deus, que nós encontramos alguns dos versículos mais amados da Bíblia. Por exemplo, aquele versículo
que diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Isso se encontra lá nas palavras de Balaão, quando ele vai amaldiçoar o povo de Deus, mas ele abençoa. E aí ele diz também, pois contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel. Como é que uma pessoa é paga para amaldiçoar, e ele diz, não dá para amaldiçoar o povo que Deus abençoou. Não vale encantamento contra o povo de Deus. Não precisa o povo de Deus ter medo de trabalho, de adivinhação, de encantamento, porque quando Deus abençoa, o inimigo não pode amaldiçoar aquilo que Deus abençoou. O próprio Balaão abre a boca para dizer isso. Então, em sua primeira tentativa de derrotar Israel pela maldição, Balaque falha, Balaque erra. Mas quem disse que o mal desiste de primeira? E é por isso que a gente tem que ser perseverante. É porque se o mal não tenta de uma maneira, ele vai tentar de outra. E essa outra maneira que Balaque usa, sabe qual é? Ele usa mulheres do seu povo para seduzir o povo de Israel para participar de festas idólatras e imorais. Aí se da primeira vez Balaque falhou, da segunda vez ele acerta. Os homens de Israel caem na armadilha, são atraídos para as festas pagãs, cometem idolatria e imoralidade nas mesmas festas. Então aqui nós percebemos, irmãos, que a doutrina de Balaão, da qual Jesus fala em Apocalipse 2,14, tem algo a ver com participar de festas idólatras, participar de festas imorais. E tem muito crente que acredita que pode ir, que pode participar, que não tem nada a ver, né? Tem nada a ver a minha fé com as festas, SJM, né? Para bom entendedor. O que tem de crente indo para essas festas não é brincadeira. É uma doutrina de Balaão. Olha como a doutrina é perigosa. Olha como o ensino pode atrair as pessoas ao pecado, pode prejudicar vidas. Então, a primeira reclamação que Jesus faz é, vocês têm aí, está no meio de vocês, pessoas que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava o povo de Israel a comer o que não deveria e a praticar o que não deveria. Essas pessoas estão aí no meio de vocês. Mas aí Jesus tem uma segunda reclamação, que também tem a ver com a questão doutrinária. Entenda. Jesus reclama de outra doutrina. Que doutrina é? Está na Bíblia, viu? Doutrina dos nicolaítas. Primeira foi a doutrina de Balaão e agora a doutrina dos nicolaítas. Quando nós estudamos a primeira carta de Jesus à igreja em Éfeso, nós vimos Jesus elogiando o anjo da igreja em Éfeso, porque ele odiava, palavra forte, né? Jesus elogia alguém porque esse alguém odeia. Odeia o quê, pastor? As obras dos nicolaítas, as quais Jesus diz, eu também odeio. Poderíamos até usar aquela frase, Jesus odeia e eu também, né? As obras dos nicolaítas. E lá, quando nós estudamos, nós vimos, irmãos, que a melhor hipótese é que os nicolaítas eram defensores do amor livre. Ou seja, se tem amor, não tem limite. Se tem amor, não tem barreiras, né? Você pode praticar amor com quem você quiser. E até hoje tem essa doutrina, né? Recentemente eu vi a triste história de uma americana que havia se separado do seu filho para se casar com a sua filha.
Você pode pesquisar. Ela se separou do seu filho, ou não sei se é o contrário. Eu estou lembrando agora e estou dizendo. Mas isso me impressionou muito quando eu li. Ela se separou de um para se unir com o outro. Não sei se foi primeiro o filho, depois a filha, ou se foi a filha, depois o filho. Então é isso que a nossa sociedade hoje prega. Daqui a pouco, não se impressione se tiver gente defendendo amor entre adultos e crianças. Que talvez já tenha, né? Falta só crescer um pouco mais. Daqui a pouco vão defender zoofilia, amor entre seres humanos e animais. Né? E vão dizer que isso é amor. Se é amor, deixa. É o amor livre. Né? Então, essas duas doutrinas, elas tinham muito a ver. Era questão de liberar geral. Era questão de permitir tudo. Eram doutrinas, eram ensinos. Então, as reclamações de Jesus ao anjo da igreja em Pérgamo, as duas, tinham a ver com o fato de eles estarem tolerando, aceitando em seu meio pessoas que ensinavam doutrinas claramente contrárias ao ensino da palavra de Deus. Não é que eles tinham, não é que eles criam nisso. É porque as pessoas estavam lá e estava tudo bem. Eles estavam aceitando, eles estavam tolerando. E aí qual é a lição que isso nos ensina, amada igreja? A lição que eu aprendo aqui é que para Jesus, doutrina não é besteira. Para Jesus, doutrina não é algo sem importância. Porque se fosse, ele não diria, eu sou contra você. Porque você está aceitando aqueles que defendem a doutrina tal. Eu sou contra você, porque você está tolerando os que ensinam a outra doutrina. Se doutrina não importasse para Jesus, ele não estaria dizendo, eu sou contra você. Se ele diz, é porque doutrina para ele importa, ensino para Jesus importa, o que as pessoas ensinam importa sim. E se para Jesus não é besteira, para mim e para você, também não pode ser. Amém, igreja? Se algo é importante para Jesus, deve ser importante para nós? Sim ou não, igreja? Sim. Então, se doutrina é importante para Cristo, diga assim, doutrina é importante para mim também. Não era até ontem, mas a partir de hoje vai ser. Se o meu Jesus se importa com isso, eu vou me importar também. Eu vou aprender a me importar a partir de agora. Então deveria ser importante para nós, mas infelizmente muitas vezes não é. Infelizmente não é isso que nós vemos. Nós não vemos pessoas tratando questões doutrinárias como importantes. Por exemplo, quais são os cultos dos quais o povo de Deus mais gosta de participar? São os cultos de crescimento ou são os cultos de movimento? Quais são os cultos que lotam mais, que as pessoas têm mais facilidade de vir? São os cultos de luz ou os cultos de fogo? Porque fogo é bom, mas é bom quando tem luz misturado com ele. João Batista era a lâmpada que ardia e iluminava. Nós temos que arder e iluminar ao mesmo tempo. Porque se for só fogo sem luz, é fogo estranho. Mas muitas vezes, irmãos, nós somos mais atraídos por aqueles cultos de mais movimento. É os cultos de mais recado, é os cultos de mais revelação, é os cultos de mais dança, é os cultos de mais girar. Mas escola dominical? Ah, não. Pode mudar para 5 horas da tarde, 3 horas, 8 horas, 5 horas. O problema não é o horário. É o interesse. É o desejo de crescer, de aprender, de se firmar no ensino da palavra de Deus.
Aqui a gente ainda está perseverando. Mas já tem igreja desistindo da escola dominical. Tem igreja que não faz mais. Por quê? Porque faz e muita gente não vem. Graças a Deus pelos que vêm aqui, eu fico feliz por isso. E nós não vamos desistir não, viu? Até Jesus voltar, a gente está pelejando aqui. Venha pelejar conosco, viu? Às 9 horas da manhã, 8h30 o café. Poderíamos falar também da questão dos relacionamentos. Eita, vamos pegar os jovens aqui, né? O que o jovem pensa muitas vezes? Não, o importante é o amor. O que eu já ouvi muito na minha vida? E eu já disse isso uma vez, quando eu era jovem. Não, mas ela é melhor do que muito crente. Como é que a pessoa que nega Jesus é melhor do que muito crente? Aí tem jovem que diz, não, ele é mais educado do que os jovens da igreja, pastor. Amém. É um educado que vai para o inferno. Se não aceitar Jesus, não se converter. Vai bem educadamente para o inferno. Eu não estou querendo dizer que a gente vai concordar em tudo com as pessoas com quem a gente se relaciona, porque isso é impossível. Eu e a Suiane não concordamos em tudo. Mas, irmãos, qual é a lógica de um crente convicto namorar, noivar e casar com um ateu convicto? Dá para entender um negócio desse? Não, mas ele pode se converter, pastor. Pode. Mas também pode não se converter. Aí pense na dificuldade, viu? Porque casar com crente já tem espinho, ou não? Não sei vocês. Acho que não, né? Casar com crente já tem dificuldade. Imagine com alguém que tem uma fé diferente da sua. No domingo um quer ir para a igreja, o outro quer ir para o bar. Um quer ir para a igreja evangélica, o outro quer ir para a igreja católica. Fica difícil. Então a gente não vai concordar em tudo, claro. Mas pelo menos nas coisas mais importantes, vamos seguir o mesmo rumo. Ou doutrina não importa. Ou ensino não importa. Não crê em Deus, mas é lindo. Enganosa é a graça e vã a formosura. Mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. O homem crente que teme ao Senhor, vai ter tudo para ser um bom marido. Então precisamos ter cuidado com a questão dos relacionamentos. Quem a gente convida para trazer uma palavra para os nossos ouvidos? Eu já ouvi cada sugestão de pregação aqui na igreja. Pastor, eu chamo fulano de tal. Dá vontade de pegar no pescoço da pessoa. Você está com febre, minha filha? Você sabe o que essa pessoa crê? Às vezes a gente, não, mas prega bem, né? Fala bem, louva bem. Cuidado, a doutrina importa. No que essa pessoa crê? Ah, nisso aqui é diferente. Amém, somos de todos diferentes. No aniversário da igreja a gente traz pessoas aqui de todo tipo de igreja. Mas se for uma questão doutrinária forte, não, fulano de tal não crê que a salvação é por Jesus Cristo. Amém, vamos trazer ele para cá. Só se for para ele ficar sentado escutando os outros pregarem. Amém, igreja? Doutrina importa, sim ou não? Nos relacionamentos também? Amém. Líderes de ministério. Vamos trazer fulano para pregar. Como é que essa pessoa está? Como é que essa pessoa crê? Amém. Vamos trazer, vai ser uma bênção. Tudo tem a ver com a questão doutrinária. Então, a primeira demonstração de que Jesus se importa com doutrina é que ele diz ser contra quem tolera. Mas aí Jesus dá uma segunda declaração. Ele diz ser contra quem ensina falsas doutrinas. Não só quem aceita, mas também quem propaga, quem compartilha. Olha o verso 16. Olha se eu estou mentindo ou dizendo a verdade. Portanto, arrepende-te
e se não, venho a ti sem demora, e contra eles. Contra eles quem? Contra os que sustentam e estão ensinando. Contra eles eu pelejarei com a espada da minha boca. Eita, Jesus é duro com quem tolera. E ele é mais duro ainda com quem ensina. Doutrina errada que leva pessoas ao pecado, conscientemente, a espada da minha boca vai atingi-los. E nós já estudamos sobre a espada que sai da boca de Jesus, e é uma espada que traz juízo, inclusive de vida ou morte, se assim for necessário. Então perceba que Jesus nunca mostra um erro só por mostrar, só para passar na cara. Olha como você está errado. Olha o que eu tenho contra ti. Não. Jesus mostra a ferida, mas ele também traz o remédio. É assim que a gente está fazendo, né, igreja? Com quem a gente ama. A gente mostra o erro, mas depois mostra o acerto, não é isso? Não é isso, igreja? Devemos estar fazendo isso, viu? Para quem a gente ama, não é só passar o erro na cara, não. Ei, está errado, mas eu estou dizendo que está errado é porque tem um certo também. Vamos nos arrepender? É o que Jesus diz aqui. Arrepende-te. É a mesma ordem que ele dá na primeira carta. Só que lá, ele diz arrepende-se para uma igreja que perdeu o amor. Já aqui, ele fala para uma igreja que sustenta falsas doutrinas. Aí ele diz, e se não? Uma vez eu preguei e um colega meu, um amigo meu disse, preguei que Jesus ameaça. Aí ele diz, não, pastor, não diga isso não, palavra forte. Meu amigo, se Jesus não está fazendo uma ameaça aqui, ele está fazendo o quê? E se não? A diferença é que às vezes a gente ameaça e não cumpre, né? Jesus ameaça e cumpre. E se não, virei a ti. Aqui é uma vinda de Jesus, mas não é a segunda vinda. É uma vinda para corrigir. E contra eles quem? Os que ensinam doutrinas erradas, eu pelejarei com a espada da minha boca. Irmãos, é isso que a palavra de Deus nos traz. E a pergunta que eu faço é, será que nós temos cometido esses erros na nossa vida? Será que nós temos ensinado doutrinas erradas para alguém? Ou o que é mais forte ainda aqui, será que nós temos tolerado doutrinas erradas? Interessante que Jesus, ele não quer que nós caiamos no erro da igreja em Éfeso. Qual era o erro da igreja em Éfeso? Eles eram obcecados por doutrina. Eram farejadores de doutrina errada. Mas eles perderam o amor. Jesus não quer que a gente seja assim. Que a gente ame tanto doutrina, que pare de amar as pessoas. Porque tem crente que é assim. Mas ele também não quer que eu caia no outro extremo. De dizer tanto que amo as pessoas, que feche os olhos para a doutrina que ela está ensinando. Jesus também não quer. Então eu não posso sair de um extremo para outro. Eu tenho que ficar na vontade de Deus para a minha vida. No equilíbrio do Senhor para a minha vida. Amar as pessoas, mas também me importar com o que elas estão ensinando. Porque caso estejamos cometendo esses erros, Jesus diz, eu virei até você. E eu vou disciplinar essas pessoas que você está aceitando. Amém, igreja? Doutrina importa? Sim. Pastor, mas como é que eu agrado a Jesus nessa área? Como é que eu cresço nessa área? Deixa eu terminar dando algumas sugestões. Primeiro, procure conhecer as doutrinas que agradam a Jesus. Tem doutrina que agrada a Jesus e tem doutrina que não agrada. Nós vimos hoje. Então eu vou procurar conhecer aquelas que agradam ao meu mestre. E como é que a gente faz isso? Qual é o único manual perfeito de doutrina que existe? Palavra de Deus. Então medita na palavra de Deus diariamente. Eu ia dizer, leia bons livros.
Mas qual é a lógica de ler bons livros se nós não estivermos lendo o melhor de todos? Então vamos gastar tempo lendo o melhor livro que existe, meditando no melhor livro que existe, porque se não der tempo ler outro, pelo menos nós estamos lendo o melhor. Nós temos que achar tempo, igreja, para meditar nesse livro. Senão a gente vai ser levado ao redor por todo o vento de doutrina, porque não tem base na palavra de Deus. Vamos meditar nesse livro. De dia e de noite, vamos meditar nele diariamente. Isso vai nos dar base doutrinária, verdadeira, da palavra do Senhor. Segunda sugestão que eu dou. Pergunte a base bíblica para todo o ensino que você escutar. Não era isso que os bereanos faziam? E olha que nem convertidos eles eram ainda, viu? Eles eram judeus que não haviam se convertido a Jesus ainda. Mas Paulo pregava para eles. E Lucas, lá em Atos, vai dizer que eles conferiam se o que Paulo estava dizendo estava na palavra de Deus ou não. É por isso que eu não fico constrangido, eu fico feliz. Quando eu erro um nome aqui no altar e alguém me corrige. Porque isso acontece às vezes, né? Estou falando de Moisés, aí de repente eu troco por Abraão. O pessoal é Moisés, pastor. Opa, estão atentos. Estão atentos. Estão corrigindo se necessário for. Troca uma data. Está errado, pastor. Amém. É assim que deve ser. Pastor que quando faz a leitura pede para a igreja fechar a Bíblia, algo não está certo. Eu quero que você abra. Se for preciso, aproxima dos olhos para enxergar bem a palavra do Senhor. Porque a autoridade não é do homem que está aqui, mas do livro que ele está pregando. É por isso que não importa. Não importa quem vem pregar aqui da igreja qual você congrega. Não importa. Se receber a oportunidade, diga: Senhor, hoje eu quero ouvir o que vem da parte do Senhor para a minha vida. Graças a Deus, vários irmãos recebem a oportunidade e têm trazido mensagens maravilhosas, irmãos, que edificam o coração da gente. Por quê? Porque a autoridade não é do homem, não é do pastor Tiago, não é minha, não é sua. É do livro que a gente traz, que a gente lê. Aí o Espírito Santo pega esse livro e leva para o coração das pessoas. Então, de vez em quando, uma irmã ou irmão me procura e diz: pastor Tiago, uma irmã de outra igreja disse que só pode cear se for batizado. Eu disse: amém, irmã. E qual foi a base bíblica que ela deu? Nenhuma. Então não adianta nem começar a discutir. Porque não tem base bíblica. Alguém vier encher os seus ouvidos com ensinamentos humanos, você pergunta: irmão, me diga aqui qual é a base bíblica para a gente ir lá agora. Se ele disser: não estou lembrado. Aí você diz: não, então quando você lembrar, você me procura para a gente conversar sobre isso. Porque se não tiver base bíblica, se não tiver aqui nesse livro, questione, duvide. Provavelmente é algo que o homem inventou e está querendo impor para você. Então pergunte a base bíblica de todo o ensino que você escutar. Se eu trouxer algo aqui, você pergunta: pastor, cadê a base? Não sei, eu sonhei essa noite, estou trazendo para você. Então, peça a confirmação de Deus. Amém, igreja? Amém, agapianos? Glória a Deus. Terceira e última sugestão para a gente ir para casa. Leve em conta a doutrina daqueles com quem você vai conviver ou vai servir a Deus. A tendência é fechar os olhos, cruzar os dedos e dizer: vai dar certo. Não. Abra os olhos, averigue
a doutrina, o ensino. Não estou falando de pessoas que você pega o ônibus com elas, não. Mas você vai conviver com alguém, você vai trabalhar na obra de Deus com alguém. Pergunta, ei, no que é que tu crê? Tu crê em Deus? Ah, eu quero namorar contigo, mas eu ainda não creio em Jesus. Cuidado. Nem diga, quando você se converter, a gente namora, porque aí a conversão é rápida. É um evangelismo bem rápido. Esse evangelismo aí não dá certo, não. Mas leve em conta, né? Leve a sério essa questão. O que Jesus está nos ensinando aqui é que devemos valorizar a doutrina do jeito que Ele valoriza. Porque talvez seja isso que esteja faltando em nós. Valorizarmos, nós desprezamos. Aliás, nós valorizamos o que Jesus despreza e nós pisamos no que Jesus valoriza. Mas hoje é dia de arrependimento. Hoje é dia de mudança. Hoje é dia de dizer, Jesus, eu quero valorizar o que o Senhor valoriza. Para mim, doutrina não importava tanto, mas a partir de hoje eu vou ter mais cuidado com isso. Eu vou pedir base bíblica, eu vou ler a Tua palavra, eu vou vir aos cultos que eu puder vir, eu vou valorizar, porque o Senhor diz que é importante e eu também vou considerar importante. Amém? Fica de pé, vamos orar ao nosso Deus, pedindo que Ele nos ajude a colocarmos em prática a Sua palavra. Senhor Deus e amado Pai, eu peço perdão, Senhor, se algo eu disse de mim mesmo, que o Senhor proteja a Tua igreja, Pai, que a Tua igreja não receba, Senhor, absolutamente nada que não venha do Senhor para os nossos corações. O meu desejo, Pai, é cada vez mais agradar ao Teu coração, Pai. O meu desejo é cada vez mais compartilhar aquilo que o Senhor nos ensina na Tua santa palavra. Dai-nos força, Senhor, a cada dia. Se preciso for, Pai, a confrontarmos. Não que vamos sair por aí, Senhor, nos cultos dos outros, aos quais nós não temos, Senhor, acesso nem intimidade, ou nas redes sociais dos outros, criando intriga, não, Senhor. Mas muitas vezes na sala da nossa casa está sendo ensinado uma doutrina que não Te agrada, Pai. Muitas vezes em nosso ministério, Senhor, alguém ainda sustentando algo que não agrada ao Senhor, e nós nos calamos, não dizemos nada. E o Senhor diz que é contra essa atitude covarde. Então nos ajuda a termos amor a tal ponto de chegarmos para alguém e dizermos, olha, não é isso que a palavra de Deus ensina, não é isso que a palavra de Deus está dizendo aos nossos corações. Então vem nos ensinar mais e mais, Pai, vem nos firmar, vem nos enraizar, Senhor, cada vez mais profundamente na Tua palavra, porque quando o vento de doutrina vier, pode até balançar, Senhor, mas não vai nos arrancar da presença do Senhor, porque nós estaremos firmados mais e mais, Senhor, não em doutrinas humanas, mas na doutrina verdadeira, fidedigna da palavra do Senhor. Então vem, Senhor, nos ajudar, vem nos dar estratégias. Eu oro, Senhor, por nós, eu oro, Senhor, pelos nossos filhos, que sejam, Pai, firmes também nessa questão, Pai, que estejam encontrando pessoas maravilhosas, pessoas enviadas por Ti, pessoas, Pai, que Te levam a sério. Pai, vem nos abençoar mais e mais, abençoa a nossa igreja, com cada pregador, cada pregadora que subir a este altar, cada ministro, cada ministra de louvor. Pai, lá em Colossenses diz que nós ensinamos pelo louvor. Então, Senhor, primeiro nós precisamos aprender. E quando nós aprendemos, Senhor, nós podemos ensinar cantando, nós podemos ensinar pregando, nós podemos ensinar até de boca fechada, Senhor. Porque a palavra vai estar habitando ricamente dentro dos nossos corações. Senhor, vem abençoar o nosso bairro, o nosso município. Nós já pedimos, Senhor, que o Senhor tenha misericórdia de tudo que está por vir aqui em Maracanaú, Senhor, em termos de festas. Nós, Senhor, como cristãos, gostaríamos que elas nem houvessem, Pai. Mas se elas forem acontecer, Pai, que o Senhor proteja. Senhor, que não haja mortes. E principalmente, Pai, que não haja mortes espirituais neste local.
Que crentes não se desviem, Senhor, para ir para estes lugares. Senhor, e que aqueles que fizeram isso no passado possam se arrepender e voltar-se para Ti. Muito obrigado, nos dirige agora para os nossos lares em paz. Eu já oro, Senhor, pelo culto de homens que vai acontecer no próximo sábado. Senhor, que os nossos homens possam ser cada vez mais enraizados na Tua palavra, para que assim possamos ser bênçãos na nossa casa, na nossa família e na nossa igreja. Já oro, Senhor, pela escola dominical do próximo domingo, no qual nós vamos meditar sobre o terceiro mandamento, sobre não tomar o nome do Senhor em vão. Nós queremos aprender mais sobre isso, Pai, porque o Teu nome é precioso, Senhor. E o culto de logo mais à noite, culto de domingo, Pai, também que vidas venham preparadas para ouvirem a Tua palavra, Senhor, os louvores, as orações e se renderem aos Teus pés. Tudo isso nós pedimos, Senhor, não em nossos méritos, mas nos merecimentos daquele que morreu de forma perfeita por cada um de nós, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que a graça do Senhor, que o amor do Pai e que a comunhão do Espírito Santo permaneçam e cresçam mais e mais na vida e na família de todos vós. Uma ótima noite a todos. Que Deus vos abençoe.